Se eu te disser que Pôncio Pilatos se arrependeu de seu papel na morte de Jesus muito tempo após a crucificação, o que você diria? Você sabia que Pilatos escreveu uma carta ao imperador romano Tibério sobre Jesus, discutindo seus milagres, seu julgamento, sua crucificação e sua ressurreição? O que exatamente diz essa carta? Pôncio Pilatos discutindo sobre Jesus? O que ele poderia ter dito ao imperador romano sobre a ressurreição do Filho de Deus? Você também sabia que a carta contém detalhes impressionantes sobre a aparência de Jesus, que não são encontrados nos evangelhos? É sobre isso que este episódio vai falar, o conteúdo desta carta e o que ela diz sobre Jesus. Agora, quero que você julgue por si mesmo, enquanto lemos partes da carta que Pôncio Pilatos escreveu a César sobre Jesus Cristo. Pôncio Pilatos para Tibério César, o imperador, saudações. Apareceu em nossos dias um homem de grande virtude chamado Jesus Cristo, que ainda vive entre nós e é aceito pelos gentios como um profeta da verdade, mas seus próprios discípulos o chamam de Filho de Deus. Ele ressuscitou os mortos e curou todo tipo de doenças. Um homem de estatura um tanto alta e formosa, com uma aparência muito reverente, de forma que os que o veem podem tanto amá-lo quanto temê-lo. Seu cabelo é da cor de castanha madura, liso até as orelhas, de onde para baixo é mais ondulado e caído sobre os ombros. No meio de sua cabeça há uma divisão em seu cabelo, ao estilo dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito delicada, seu rosto sem manchas ou rugas, embelezado com um rubor encantador. Seu nariz e boca são tão bem formados que nada pode ser criticado. Sua barba é espessa, de cor semelhante ao cabelo, não muito longa, mas bifurcada. Seu olhar é inocente e maduro. Seus olhos são cinzentos, claros e rápidos em reprovar. Ele é terrível ao admoestar, cortês e bem-falante, agradável em conversação, misturado com gravidade. Não se lembra de ninguém ter visto ele rir, mas muitos o viram chorar. Sua proporção de corpo é excelente. Suas mãos e braços são muito agradáveis de se contemplar. Em fala, é muito temperado, modesto e sábio, um homem de beleza singular, superando os filhos dos homens. Mas por fim, os principais sacerdotes, movidos pela inveja contra ele, recorreram a mim com um acusador que o traiu, e com violência o trouxeram a mim. Quando o examinei sobre as acusações, ele respondeu com muita modéstia e sem relutância, embora às vezes adornasse sua fala com grande eloquência. Perguntei-lhe qual era sua religião e ele respondeu: Ó César, eu sou um rei, mas meu reino não é deste mundo. Em seguida, perguntei-lhe se ele era um deus, e ele respondeu: Tu o dizes, pois eu sou a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a porta. Em meio a esses procedimentos, com grande tumulto dos judeus tentando derrubá-lo, ordenei que ele fosse crucificado, de acordo com sua lei. E na mesma hora em que foi crucificado, houve trevas sobre todo o mundo. O sol se escureceu ao meio-dia, as estrelas apareceram em seu brilho, e a lua, como se transformada em sangue, perdeu sua luz. O universo, estando assim em trevas, os mortos que estavam em seus túmulos ressuscitaram e apareceram a muitos. Quando minha mente foi perturbada, corri para pegar água e lavei minhas mãos do sangue deste justo, cuja semelhança nunca existiu antes. Ao ler esta carta, uma coisa que é manifestamente notável é o grande esforço de Pilatos para descrever Jesus. Por quê? A resposta é simples. Na época, não havia dispositivos para capturar imagens. Então, ao descrever alguém de importância, grande cuidado era dado aos atributos físicos da pessoa. Com essa descrição, Jesus teria sido reconhecido pelo leitor em pessoa ou em outro relato. A carta continua. Eventos recentes em minha província foram de tal natureza que achei que deveria dar os detalhes como ocorreram, pois não ficaria surpreso se, com o tempo, eles mudarem o destino de nossa nação. Parece que ultimamente os deuses deixaram de ser propícios.
Estou quase pronto para dizer: maldito seja o dia em que sucedi Valério Grato no governo da Judéia. Parecia-me que de todas as cidades conquistadas, Jerusalém era a mais difícil de governar. O povo era tão turbulento que vivi com o temor constante de uma insurreição. Para suprimi-la, eu tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Solicitei reforços ao prefeito da Síria, que me informou que mal tinha tropas suficientes para defender sua própria província. Um desejo inato de conquista, de expandir nosso império além de nossas capacidades de defesa, temo que será a causa da destruição de nosso nobre império. Como você pode ver, essas foram as palavras de Pôncio Pilatos. Pause e reflita sobre a importância deste trecho. A comunicação de Pilatos a César sugere uma revelação surpreendente. A defesa de Jerusalém dependia de um único centurião dentro de sua corte, tipicamente composta por apenas alguns soldados. Valério Grato, o predecessor de Pôncio Pilatos, expressou suas frustrações com o governo da Judéia. Ele considerava Jerusalém excepcionalmente difícil de governar devido à natureza turbulenta de seu povo. Isso prepara o terreno para o relato subsequente de Pilatos sobre a situação precária que ele herdou. O relato de Pilatos revela a inadequação dos recursos militares para manter a ordem em Jerusalém, apesar do potencial de agitação na cidade. Essa escassez de tropas destaca a precariedade do controle romano na região e os desafios de reprimir possíveis levantes. As apreensões de Pilatos sobre as consequências da sobrecarga e a inadequação dos recursos militares afetaram seu processo de tomada de decisão, incluindo sua gestão do julgamento e crucificação de Jesus. Agora, vamos voltar à carta de Pilatos. Entre os vários rumores que chegaram aos meus ouvidos, houve um que chamou minha atenção em particular. Dizia-se que um jovem havia aparecido na Galileia pregando com uma nobre unção uma nova lei em nome dos deuses que o enviaram. A princípio, fiquei apreensivo quanto ao seu objetivo de incitar o povo contra os romanos, mas logo meus medos foram dissipados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, ao passar pelo lugar de Salom, onde havia uma grande concentração de pessoas, observei no meio do grupo um jovem que estava encostado em uma árvore, calmamente dirigindo-se à multidão. Disseram-me que era Jesus. Isso eu poderia ter suspeitado, tamanha era a diferença entre ele e aqueles que o ouviam. Seu cabelo dourado e barba davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele parecia ter cerca de 30 anos. Nunca vi um semblante mais doce ou sereno. Que contraste entre ele e seus ouvintes, com suas barbas negras e pele bronzeada. Ok, vamos parar para comentar sobre isso também, porque acredito que esta é a única explicação registrada da aparência de Jesus em todos os documentos históricos. O que é particularmente interessante é a descrição dele como tendo cabelo dourado e barba. Na versão anterior da carta que lemos, dizia-se que Jesus tinha cabelo cor de castanha. Mesma coisa. No entanto, a inclusão deste detalhe levanta questões sobre sua autenticidade. Foi uma adição feita por escribas posteriores ao copiarem o documento? Ou Jesus realmente tinha cabelo e barba de cor mais clara em comparação com seus contemporâneos? Há quem acredite que isso é uma inserção de quem copiou o documento ao longo dos anos, mas não sabemos ao certo. Certamente é intrigante. Pessoalmente não importa muito. Agora, de volta ao relatório de Pilatos. Relutante em interrompê-lo com minha presença, continuei minha caminhada, mas indiquei ao meu secretário que se juntasse ao grupo e ouvisse. O nome do meu secretário era Manales. Ele era neto do chefe dos conspiradores que acamparam em Atua, aguardando Cataline. Manales era um habitante antigo da Judéia e bem familiarizado com a língua hebraica.
Ele era devotado a mim e digno de minha confiança. Ao entrar no pretório, encontrei Manales, que me relatou as palavras que Jesus pronunciou em Salom. Nunca ouvi, nem nos discursos dos filósofos, algo que pudesse se comparar às máximas de Jesus. Um dos judeus rebeldes, tão numerosos em Jerusalém, perguntou-lhe se era lícito pagar tributo a César. Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi por causa da sabedoria deste dito que concedi tanta liberdade ao Nazareno, pois estava em meu poder prendê-lo e exilá-lo para Ponto, mas isso seria contrário à justiça que sempre caracterizou os romanos. Essa impressão foi confirmada quando, no meio de seu discurso, ouvi Jesus falar que o reino do Messias não era deste mundo. Ouviu-se um grito de meus próprios soldados que cercavam o pretório, gritos de júbilo como nunca antes foram ouvidos em Jerusalém. Eles pareciam animados pela alegria mais intensa, pois haviam recebido a notícia de que Tibério havia ascendido ao trono e governava o império com justiça. Diante de tudo isso, continuei observando Jesus de perto. Seus ensinamentos e maneira de conduzir a multidão estavam longe de ser uma ameaça à autoridade romana. Pelo contrário, parecia alguém destinado a ensinar sobre a bondade, o amor ao próximo e a paz. No entanto, sua popularidade crescia, e com ela, o medo dos líderes judeus. Eles viam em Jesus uma ameaça ao status quo religioso e político. Foi então que os principais sacerdotes começaram a conspirar contra ele. Quando chegou o momento decisivo, fui forçado a escolher entre acalmar a multidão enfurecida ou agir conforme minha consciência. O povo clamava pela crucificação. Seus líderes, em especial Caifás, não mediam esforços para garantir que Jesus fosse condenado. Eu tentei de todas as formas libertá-lo, oferecendo a escolha de liberar Barrabás ou Jesus, na esperança de que o povo escolhesse o homem justo. Mas, para minha surpresa, preferiram a liberdade de Barrabás, um criminoso perigoso, em vez de Jesus. Pilatos, até o último momento, tentou livrar-se da responsabilidade da condenação. Ele sabia que Jesus não era culpado de nenhum crime digno de morte. Entretanto, a pressão da multidão e o temor de uma revolta o levaram a ceder. Lavei minhas mãos em público, como sinal de que a culpa pela morte de Jesus não recaía sobre mim, mas sobre aqueles que o entregaram. O restante da carta contém detalhes surpreendentes, mencionando eventos sobrenaturais que ocorreram durante a crucificação. Pilatos descreve que o céu escureceu e a terra tremeu quando Jesus deu seu último suspiro. Muitas testemunhas relataram ter visto os mortos ressuscitarem e andarem pela cidade de Jerusalém. Pilatos também compartilhou como o véu do templo se rasgou de alto a baixo e como a ressurreição de Jesus foi proclamada por muitos. Pilatos expressa sua perplexidade com os eventos que seguiram a morte de Jesus. Ele confessa que nunca antes em sua vida viu alguém como Jesus e que os acontecimentos sobrenaturais ao redor da sua crucificação o marcaram profundamente. Na carta, ele parece reconhecer que algo divino estava em jogo, algo além da compreensão humana. Ele descreve Jesus como alguém de quem se lembraria para o resto de sua vida e lamenta ter cedido à pressão dos líderes judeus e da multidão. Mas por que essa carta é importante? Ela oferece uma perspectiva única sobre Jesus a partir dos olhos de um oficial romano, alguém que inicialmente via Jesus com desconfiança, mas que, com o passar do tempo, reconheceu que estava diante de alguém muito especial. A carta nos permite entender melhor o contexto em que Jesus viveu e como foi percebido tanto por seus seguidores quanto por aqueles que o condenaram. Então, enquanto refletimos sobre o conteúdo desta carta, o que podemos aprender? Talvez a maior lição aqui seja a importância de seguir a verdade, mesmo quando há pressão para fazer o contrário.
Pilatos, no fundo, sabia que Jesus era inocente, mas cedeu ao clamor popular. Quantas vezes em nossas próprias vidas somos tentados a agir contra o que sabemos ser certo por medo ou pressão externa? Este é um lembrete poderoso de que a justiça e a verdade sempre devem prevalecer. O que Pilatos não pôde ver plenamente, devido à sua posição e às circunstâncias ao seu redor, era que Jesus não veio para estabelecer um reino terreno, mas sim para inaugurar um reino espiritual, onde a verdadeira justiça e paz prevalecem. E assim, com isso, encerro esta leitura e reflexão sobre a carta de Pôncio Pilatos. Seja qual for sua opinião sobre sua autenticidade, há muito que podemos aprender dessa perspectiva histórica e de como Jesus foi percebido pelos líderes de sua época. Mais importante ainda, somos desafiados a pensar sobre como percebemos a verdade em nossas próprias vidas e como respondemos a ela. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, a verdade sempre prevalece. Que Deus esteja sempre conosco.